grande privilégio poder estar aqui nessa manhã juntos como igreja. Eu agradeço especialmente o convite, a coragem do pastor René e me convidar para estar aqui, me confiar esse tão nobre serviço, essa tão nobre tarefa. Eu espero e oro a Deus que pela sua graça e misericórdia possa ser usado para cumprir esse propósito, para realizar essa atividade a contento. Eu desejo também desde já a pronta recuperação do pastor René, que está ali em enfermidade, ainda não sabe exatamente o que tem, assim como pela irmã Neuma, pela sua recuperação da cirurgia, pela mudança também que eles devem fazer em breve. Então, reforço aos irmãos que estejamos nos lembrando deles em nossas orações. Agora eu gostaria de convidar os irmãos para que nós abramos as nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 5. Faremos a leitura a partir do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 4. Essa já é a parte final da carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo ele trata como somos chamados a viver a nossa vida, uma vez estando agora em nova vida juntamente com Cristo Jesus, como deve ser o nosso relacionamento uns com os outros, como igreja, e aqui nessa parte especialmente tratamos sobre os nossos relacionamentos familiares. Então diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes se alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e da admoestação do Senhor. Vamos orar uma vez mais? Senhor Deus, nosso amado Pai, graças damos, Senhor, pela Tua santa e bendita palavra. Rogo ao Senhor neste momento para que ilumine os nossos corações, Senhor, a nossa mente, dando-nos sabedoria, entendimento, discernimento para compreender as Tuas verdades, as Tuas maravilhas, os Teus ensinamentos, Senhor. Que sejamos assim santificados, transformados pelo Teu Santo Espírito, para que possamos assim, Senhor, através das nossas vidas, da nossa família, da nossa igreja, que possamos testemunhar de Cristo, glorificando o Teu santo nome, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Efésios, de uma forma geral, ela fala sobre a igreja, sobre a nossa união com Cristo, e como tudo isso influencia no nosso andar, no nosso caminhar, uma vez que recebemos nova vida em Cristo. E como é bastante comum nas cartas, nas epístolas de Paulo, ele começa tratando sobre questões doutrinárias e teológicas, e depois ele parte para alguns aspectos mais práticos, para suas aplicações. E aqui em Efésios não é diferente, ele começa nos 3 primeiros capítulos tratando sobre a questão da nossa predestinação, da doutrina da eleição, da nossa salvação somente pela graça, da nossa união com Cristo. E agora nos 3 últimos capítulos,
Paulo fala mais sobre como nós devemos andar, então, como novos homens, uma vez que recebemos esse chamado em Cristo Jesus. Como deve ser o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, a nossa vida como igreja, a nossa vida familiar e a nossa santificação pessoal. E este trecho, essa passagem das Escrituras que nós lemos agora, ela trata justamente das responsabilidades familiares, os relacionamentos familiares, da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, neste contexto desse relacionamento familiar. O capítulo 6, um pouco mais à frente, ele também vai tratar sobre o relacionamento dos servos juntamente com os mestres. E naquela época em que Paulo escreveu essas cartas, a configuração comum do lar era dos pais, os filhos e escravos. Então, essas eram as 3 relações domésticas no âmbito das nossas casas, dominantes e que precisavam ser então reguladas, né? Entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos e entre os servos, os senhores. E dentro deste contexto, dessa carta de Paulo, qual seria então o objetivo de Paulo em escrever essas coisas, essas palavras à igreja de Éfeso? Diferente de outras epístolas, de outras cartas, nesse caso Paulo ele não trata especificamente de um problema que acontecia naquela igreja. Ele fala primeiro sobre a nossa salvação em Cristo, sobre estarmos perdidos em nossos delitos e pecados, e agora temos uma nova vida, somos um novo homem. Então ele trata sobre como esse novo homem deve andar, de como ele deve viver. E diante disso, então, nós podemos vislumbrar que o que Paulo trata aqui não são questões naturais diante da nossa perspectiva humana caída, ou talvez sejam coisas que nós deturpamos ao longo do tempo, seja naquela época ou seja nos nossos dias. Ou seja, quando nós falamos aqui, nessa passagem em submissão, em amor, em obediência, em respeito, em honra, provavelmente Paulo não tratava dos conceitos mundanos, dos conceitos que os gentios tinham naquela época sobre essas coisas, mas como todas essas coisas, todos esses conceitos possuem um novo valor diante de uma nova vida em Cristo Jesus. Afinal, nós cristãos, nós não devemos viver, nós não devemos ser como o mundo, não devemos nos adaptar para evitar a perseguição das pessoas ou mesmo para atrair novas pessoas para a igreja. Não devemos ter os mesmos conceitos de família e de relacionamento que o mundo. Nossa missão exige que nós sejamos diferentes, que tenhamos pessoas que radiem bondade, justiça e verdade em todas essas coisas e que pelas suas vidas, então, elas convençam os pecadores, que elas transmitam a verdade e o poder do Evangelho. Então nos lembremos disso, dessa realidade, desse contexto em que Paulo escreve essa carta, enquanto nós estudamos, nos debruçamos um pouco mais sobre este trecho da palavra do Senhor. Nos 3 primeiros versículos, então, Paulo começa tratando sobre o papel da mulher no seu lar. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, diz o versículo 22. Esse primeiro versículo, ele já certamente traz grande polêmica, seja dentro, seja fora da igreja. E justamente porque ele estabelece essa relação de submissão da esposa para com seu marido. Mas para que a gente possa entender um pouco melhor sobre isso, voltemos ali um pouquinho, a partir do versículo 20. Paulo escreve o seguinte: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Embora os termos que temos nessa tradução sejam diferentes, ele fala no versículo 21 em sujeitar-vos, no versículo 22 em ser submissos. No original, essa segunda expressão ela sequer existe. É como se Paulo tivesse escrito: sujeitando-vos uns aos outros, as mulheres ao seu próprio marido.
A ideia de sede submissas, ela está implícita na ideia da sujeição que Paulo falava anteriormente. Isso nos dá uma ideia melhor de que Paulo está então explicando como as esposas fazem esse papel de sujeitar-vos uns aos outros no contexto do seu relacionamento com seu marido. Não é uma nova ordenança, mas ele está explicando como isso é feito nesse relacionamento. E isso é assim em todo esse trecho que vimos. A gente começa ali então falando da sujeição uns dos outros e como isso só se aplica no relacionamento da esposa com o marido, do marido com a esposa, dos filhos com os pais e dos pais com os filhos. Lembremos que nós somos chamados para sermos servos, não para usarmos os nossos dons para subjugar os outros. Nós frequentemente caímos nesse erro. Nós abusamos da nossa autoridade que Deus nos confere. Então a autoridade que temos como marido nessa relação com a esposa, ela não é para que nós subjuguemos as esposas, mas para que nós cuidemos dela, para que nós também nos sujeitemos a ela no cuidado e no amor que devemos prestar para ela. Assim também é em relação aos filhos e pais. Os pais têm sim a autoridade que é dada a Deus para eles sobre os seus filhos. Mas essa autoridade é para que nós possamos servi-los, servir aos nossos filhos, sujeitarmos-nos a eles, para que possamos cuidá-los e guiá-los no caminho, na disciplina, na demonstração do Senhor. Não para que sejamos autoritários, para que imponhamos as nossas vontades. E assim também é no nosso relacionamento como igreja. Deus capacita mais alguns, dá mais inteligência, sabedoria, conhecimento da palavra do que a outros. Não para que nós julguemos os demais, para que nós olhemos para o outro e pensemos que é impossível conviver com eles porque não entendem a palavra, porque não buscam, mas para que olhemos com amor, nos sujeitando também a esses que não receberam estes mesmos dons, para que nós os ensinemos, para que nós testemunhemos de Cristo também para eles, para que eles também possam crescer e serem edificados pelas nossas vidas no nosso serviço. Então, retomando a questão das esposas, no versículo 22, nós temos que o objeto central desse primeiro versículo e do papel das esposas é a submissão ao marido. E aqui nós não temos que pensar numa submissão geral das mulheres aos homens, muito menos de uma inferioridade no seu papel. Paulo destaca aqui que a esposa deve ser submissa ao seu próprio marido, e somente a ele, restringindo-se a ele, não aos homens de uma forma geral, pelo menos não neste contexto. Essa submissão ela é derivada da própria submissão da mulher a Cristo. Paulo diz, sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Dessa forma, por um lado, é necessário que a esposa ela seja submissa ao seu marido, para que então ela esteja em obediência a Cristo, porque ela é obediente a Cristo e por isso ela se sujeita a Cristo, sendo submissa ao seu marido. Mas por outro lado, essa submissão ao marido, ela é limitada. A mulher deve ser submissa em tudo, como veremos mais à frente, mas ela deve ser sim insubmissa, caso aquilo que o marido espere dela seja expressamente contrário à lei, aos mandamentos, às ordenanças de Deus. E vejamos que aqui falamos em serem explicitamente contrários. Não é porque ela acha que não é vontade de Deus, ou porque ela tem um sentimento sobre aquilo. Mas estamos tratando aqui do que aquilo que é expressamente proibido ou ordenado por Deus nas Escrituras. Então, no versículo 23, Paulo exemplifica essa relação de submissão da esposa ao marido, utilizando a figura da igreja como corpo e de Cristo como cabeça. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E essa analogia, Paulo vem fazendo por todo o livro de Efésios. E o ponto que temos aqui neste trecho, nesse versículo, é que essa submissão da esposa ao marido, ela é benéfica a ela mesma, é bênção para a vida da mulher. Paulo diz,
sendo este mesmo o Salvador do corpo. Claro, aqui está falando de Cristo em relação à igreja, mas ele está fazendo uma analogia da relação da esposa para com seu marido. Então isso é bênção. E no primeiro capítulo do livro de Efésios, Paulo escreve o seguinte, ali nos versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cristo foi dado à igreja. Era um presente, era uma bênção. Assim também, os maridos, como cabeça de seus lares, dados por Deus às suas esposas, são bênção, são um presente para suas vidas. Além disso, ele é colocado como o salvador do corpo, ou seja, é o que poderia haver de mais proveitoso para a igreja, no caso de Cristo, e para a esposa, no caso do marido. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, diz o versículo 24. E mais uma vez Paulo reforça aqui a ideia de que a submissão da esposa ao marido é a regra, é em tudo, em todas as áreas da vida. E essa realidade é comparada à igreja estar sujeita também a Cristo. Jesus quer ser o Senhor das nossas vidas em todas as coisas, em todos os aspectos, em cada detalhe, em todas as áreas da nossa vida também. Assim, portanto, com exceção daquilo que é contrário à vontade revelada de Deus, como já vimos, em todo o resto é proveitoso a esposa que ela esteja em posição de submissão à autoridade do marido. E esse é o padrão de Cristo para o relacionamento da esposa para com seu marido. A partir do versículo 23, então, até o final do capítulo 5, no versículo 33, Paulo passa a tratar então dos deveres dos homens na sua posição como maridos. Maridos, amai vossa mulher, é o que ele diz. E o objeto central do dever do marido é esse, amar as suas esposas. Mas esse amor, ele não é um amor ordinário, um amor qualquer, um amor comum. Ele é comparado a como Cristo amou a igreja. É um padrão alto desse amor. É o padrão de Cristo, que é o nosso modelo, nosso exemplo perfeito em todas as coisas. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo continua então nesses versículos, descrevendo como é esse amor de Cristo para com a igreja, que é o amor que deve ser imitado pelos maridos às suas esposas. O amor, a autoridade, a liderança de Cristo são todos sacrificiais. Jesus, mesmo sendo mestre, ele se ajoelhou, lavou os pés dos seus discípulos, como vemos ali em João 13. E esse amor também é voluntário. Cristo a si mesmo se entregou. Ele não foi obrigado àquilo. Ele fez voluntariamente, por amor à sua igreja. E nisso tudo a igreja é purificada, ela é liberta do pecado, como vimos ali nesses versículos. Ela é santificada, ela é tornada gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E assim também deve ser o amor do marido pela sua esposa. É um amor que cuida, que se sacrifica, que preserva, que mantém a sua pureza e a sua santidade. Esse amor é para com ela, é para o benefício dela e não para o benefício dele próprio. Nos versículos 28 a 30, Paulo aprofunda ainda mais essa comparação. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja,
porque somos membros do seu corpo. Então aqui temos uma vez mais Paulo colocando essa realidade, a figura da igreja como corpo e Cristo como sendo o seu cabeça. E como igreja, nós somos membros do corpo de Cristo, somos um com Ele. E assim também, o marido e a esposa, eles são uma só carne. E diante disso, decorre que é inevitável amarmos a esposa. Somos uma só carne, somos um. E ao mesmo tempo a loucura em não fazermos isso. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Não amar a esposa é não amar a si mesmo. E ninguém em sã consciência faz tal coisa. Mas nós, homens, maridos, em nossos pecados, nós muitas vezes procedemos dessa maneira, de forma insensata. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Somos lembrados aqui de que a realidade de tornar-se uma só carne vem acompanhada de deixar o homem a seu pai e a sua mãe. E a partir desse momento, que deixamos pai e mãe, nós formamos um novo núcleo familiar com as nossas esposas, em que o homem é designado como líder. E essa passa a ser a sua prioridade, a prioridade de liderar a sua família, cuidando e amando a sua esposa. A obrigação nossa em relação aos seus pais permanece, eles devem ser honrados para sempre. Mas essa relação passa a assumir, a ter um papel secundário. Em primeiro lugar, somos da nossa esposa e devemos amá-la e servir a ela, nos preocuparmos com ela. Isso não tira a nossa responsabilidade de honrarmos aos nossos pais. Mas estamos falando de questões diferentes, do amor à esposa e da honra aos pais. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E qual é esse grande mistério que Paulo diz aqui? Paulo ele deixa claro que ele não está se referindo à união em uma só carne do homem com a mulher, mas ele se refere a Cristo, a união de Cristo com a igreja, como a igreja é uma só, é una com o corpo de Cristo. E não nos cabe descobrir essa natureza, é um mistério, a realidade desse mistério, mas nós devemos mesmo assim vivenciá-lo, sentir essa realidade através de Cristo vivendo em nós, e isso se refletindo nos nossos relacionamentos, na nossa vida com as nossas esposas. E no final desse capítulo, no versículo 33, Paulo retoma então e faz um resumo de tudo isso. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Basicamente ele diz, maridos, amem a esposa, esposas, respeitem ao marido. E muitas vezes, nesses relacionamentos, em vez de nós olharmos para aquilo que é nossa responsabilidade, nós maridos, amarmos a esposa e as esposas serem submissas aos seus maridos, nós fazemos justamente o contrário. Nós olhamos para aquilo que o outro deveria fazer. Mas essas ordenanças que a gente recebe do Senhor, elas são incondicionais. A esposa deve sim ser submissa ao seu marido, mas não cabe a ele, ao marido, impor, exigir ou cobrar essa submissão da esposa para que então ele possa amá-la. O marido também deve sim amar a sua esposa, mas não cabe a ela ordenar e exigir ser amada para que ele então possa se submeter. Uma coisa não depende da outra. As nossas responsabilidades são para com Cristo, somos submissos a Ele. A submissão de uns para com os outros não é uma questão de obediência cega. Como vimos, ela é voluntária. Cristo a si mesmo se entregou. É uma questão do nosso coração, do nosso temor a Deus. O amor, o sacrifício, o sofrimento do marido, em primeiro lugar, eles não são a esposa, mas eles são a Deus.
para satisfazermos a vontade dele. A submissão da mulher é também, em primeiro lugar, a Deus, e uma vez que nós nos submetemos a Ele, nos submetemos a Cristo, podemos então cumprir com aquilo a que somos chamados, amar as nossas esposas, submetermos aos nossos maridos. Além disso, nós não somos aqui chamados a estabelecer regras para os relacionamentos. Vemos que Paulo, ele é muito objetivo. Ele não trata diretamente aqui de coisas práticas, ele não estabelece regras. Se, como homens, devemos dar flores, dar roupas, dar presentes, se devemos fazer surpresas, se devemos também cozinhar, fazer as atividades domésticas, lavar a louça, tirar o lixo. Não, ele não entra nesse mérito. Cada um deve avaliar as particularidades do casal e da sua família. Isso não é nem certo e nem errado, de uma forma geral. Paulo diz: cada um per si ame a própria esposa. Cada um vai fazer isso de uma forma diferente. A gente tem aqui um princípio. Agora, como aplicamos esse princípio em nossas vidas, vai depender de cada casal, de cada família. Mas isso exige esforço. É muito mais fácil a gente estabelecer regras. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, isso não pode, isso pode. Mas para que a gente faça isso dentro do nosso relacionamento específico, a gente precisa dedicar esforço, tempo, para conhecer um ao outro, para saber das suas dificuldades, das suas necessidades, dos seus desejos. Isso é muito mais difícil. Muitas vezes estabelecemos regras e achamos que elas são pesadas, mas muitas vezes elas são para o nosso conforto. Eu faço isso e está tudo bem. Eu não preciso me preocupar se isso de fato agrada a minha esposa, se isso de fato agrada ao meu marido. Eu simplesmente sigo essas ordens e está tudo bem. No capítulo 6, então, Paulo continua falando agora sobre o papel dos filhos em relação aos seus pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E o objeto central da responsabilidade dos filhos é a obediência. E mais uma vez, ela não é uma obediência simplesmente aos pais, mas ela é no Senhor. Ela é decretada por Deus. A autoridade que os pais têm sobre os filhos, ela é derivada da autoridade de Deus sobre os filhos. E também, assim como no caso da esposa, ela é limitada pela vontade de Deus. E quando lemos ali que ele diz que obedecei a vossos pais, pois isto é justo, não estamos aqui falando da justiça humana, porque os pais são merecedores dessa honra, são merecedores dessa obediência, mas eles devem obedecer aos pais, porque assim o Senhor ordenou, e portanto está debaixo da sua perfeita justiça. Paulo relembra então do 5º mandamento, ali no versículo 2, ele diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O 5º mandamento, ali no livro de Êxodo, no capítulo 20, esse é o primeiro mandamento da segunda tábua da lei, aquela que trata sobre as nossas relações entre as pessoas, do nosso amor para com o próximo. Somos lembrados dessas coisas para que seja revivada a nossa esperança. Não é? É o primeiro mandamento com promessa. Ele diz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Temos ali um incentivo para que nós obedeçamos, para que nós honremos aos nossos pais com alegria. E vejam que ir bem e ter longa vida aqui são tratados como coisas boas, são coisas desejáveis, são coisas lícitas, são coisas que o próprio Senhor colocou ali como regra. E quando lemos ali em Êxodo 20, Moisés coloca expressamente: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E quando ele se refere a isso, ele nos dá uma ideia mais ampla de que essa promessa ela não é simplesmente para o filho, para o indivíduo, mas ela é uma promessa para toda a coletividade. É a terra que o Senhor teu Deus te dá, ele dá a todos. Eles somente poderiam prosperar, o povo, se como comunidade eles vivessem dessa maneira. Tanto a responsabilidade
de obedecer e honrar aos seus pais, quanto à bênção de prolongar os seus dias, se estendem a todos. Essa é a regra. Não quer dizer que individualmente, se o filho faz isso, ele vai viver por um longo tempo. Deus tem o seu propósito para cada um individualmente. Essa é a regra, e essa é a regra também da vida do povo. O povo só prosperaria naquela terra, daquela forma, na terra prometida, se os pais ensinassem os seus filhos nos caminhos do Senhor e os seus filhos honrassem aos seus pais e às suas mães. A partir do versículo 4, então, Paulo trata sobre a relação, o papel dos pais nesse relacionamento. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E aqui certamente Paulo intenta nos direcionar para um caminho de equilíbrio como pais. Por um lado, nós não devemos irritar os nossos filhos, não devemos levá-los à ira. Então não devemos ser severos demais, o que obviamente é pecado. Em Colossenses 3, no versículo 21, onde Paulo também trata dessas relações, Paulo acrescenta: pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados, nos lembrando de que o tratamento bondoso, o tratamento cordial, amável para com os filhos, ele conserva a reverência, ele conserva a alegria na obediência. Do contrário, eles ficam desanimados, são desincentivados. Mas do outro lado, Paulo também nos lembra que devemos fazer isso na disciplina e admoestação do Senhor. Não devemos deixar que sejamos demasiadamente indulgentes, permitindo qualquer coisa, deixando que eles façam todas as coisas, pensando que isso é bom para eles, que assim eles serão felizes. E mais uma vez temos que essa disciplina e admoestação é no Senhor. Ela não visa atender aos desejos dos pais, às vontades dos pais, que eles fiquem ali comportadinhos, que eles sejam um bom exemplo, que as pessoas olhem e vejam como eles são comportados. Não é esse o objetivo da disciplina e da demonstração do Senhor, mas para que as vontades de Deus sejam atendidas, para que eles sejam guiados no caminho do Senhor. E aqui, mais uma vez, tomamos aquela ideia de que por vezes abusamos da nossa autoridade. Deus nos deu autoridade sobre os nossos filhos para que nós os guiássemos no caminho do Senhor, não para que fizéssemos a nossa própria vontade, não para que eles atendessem aos nossos desejos. E o último ponto que eu gostaria de destacar nesse trecho da responsabilidade dos pais é que quando Paulo escreve vós pais, aqui ele usa a palavra pater, que ela é preponderantemente para os homens, ela é masculina, embora em alguns casos possa ser tratada como os pais em geral, pais e mães. Mas aqui temos essa ideia de mais uma vez enfatizar a liderança dos pais, homens, nessa relação na sua casa. E assim é, de uma forma geral, os homens como seus líderes são responsáveis, não só por aquilo que eles devem fazer para com a sua esposa e para com seus filhos, mas também, pelo contrário, o homem ele deve garantir, cuidar e zelar para que as suas esposas sejam submissas a ele. Para que elas sejam submissas, ele precisa ser um líder. Para que os filhos sejam obedientes e honrem, eles precisam ser ensinados a isso. Eles precisam ser levados ao caminho do Senhor, para que então eles possam responder dessa maneira. Então vemos aqui essa grande responsabilidade dos homens, dos maridos, dentro do relacionamento familiar. A criação de filhos bem-sucedidos, ela precisa que nós andemos primeiro, como pais, de modo digno da nossa vocação em cada área. Então, por isso, primeiro, Paulo trata sobre o casamento. Primeiro, precisamos estar firmes neste relacionamento, um relacionamento saudável, para que então tenhamos um terreno saudável, um ambiente agradável, para que os filhos possam crescer no caminho do Senhor, sem
que eles sejam levados à ira. E diante de toda essa realidade, meus irmãos, nós podemos olhar para a nossa realidade hoje, a realidade das nossas famílias, de como nós vivemos distantes de tudo isso, deste padrão que Deus estabeleceu. Nós vivemos um tempo em que nós vemos uma deturpação dos nossos valores, da moral e da família cristã. Nós vemos casamentos que são altamente instáveis, frequentemente terminando em divórcios, casamentos pouco duradouros, formas alternativas de relacionamento entre as pessoas, entre os casais. Filhos que passam cada vez mais tempo longe de seus pais, longe das suas influências, longe da sua criação, que não respeitam seus pais, que não os honram. E quando nós falamos dessas questões, de uma família tradicional, de submissão da mulher, de autoridade dos pais sobre os filhos, tudo isso soa por vezes ofensivo às pessoas, à sociedade e até mesmo à igreja. Os nossos conceitos, a nossa mente, as nossas ideias, elas foram moldadas, foram transformadas por um longo tempo da nossa história, de forma que muitas vezes, mesmo para nós mesmos, é difícil pensar fora dessa realidade. É difícil a gente pensar fora daquilo que a gente está acostumado, da realidade em que a gente cresceu, da realidade que a gente vê lá fora, da realidade ao nosso redor, dos nossos amigos, dos nossos parentes. É difícil nós imaginarmos relacionamentos diferentes de tudo isso. E essa realidade, ela se apresenta assim, não é de hoje, é desde o começo dos tempos, é desde Adão. Adão, quando pecou, nós vemos ali um homem que ele não assumiu sua responsabilidade, ele não agiu como um verdadeiro líder da sua casa, da sua família, de Eva. Pior que isso, ele colocou a culpa nela, e colocou a culpa em Deus, por isso, pelo seu pecado. E ao mesmo tempo, vemos homens, por outro lado, abusando da sua autoridade, subjugando as suas esposas, destratando, usando dessa autoridade para benefício próprio. Em contrapartida, em resposta a isso, temos mulheres lutando pelo feminismo, pela equiparação entre homens e mulheres, mulheres liderando seus lares, as suas casas, mesmo dentro das igrejas, invertendo esse papel e essa ordem que foram estabelecidas por Deus. Os filhos também foram se tornando fardos, o que antes eram bênçãos, o que antes eram vistos como um presente de Deus. As pessoas ansiavam por isso, elas se alegravam nisso, elas se frustravam também quando isso não era possível. Mas hoje muitas vezes eles são fardos, eles são um empecilho para que nós possamos fazer as nossas próprias vontades. Então, por vezes, nós nos afastamos do nosso convívio, colocamos em creche, em escolas em tempo integral, colocamos um cuidado de babás, de avós, em atividades extracurriculares o tempo todo, em línguas, em esportes, deixando a criança sem tempo livre, sem tempo para com a sua própria família. E lembremos que nada dessas coisas por si só são ruins, são más. Elas podem ser instrumentos, ferramentas para que cuidemos dos nossos filhos, sim. Mas essa não é a realidade que a gente vê. A gente vê uma realidade de delegação a todas essas coisas. Os próprios pais muitas vezes admitem que eles não teriam paciência para ficar com seus filhos, e por isso os mandam para fazer outras coisas em outros lugares com outras pessoas. E nesse contexto, nessa realidade, nós vemos que quase tudo aquilo que muitas vezes nós dizemos sobre a nossa própria família é mentirosa. Às vezes ela é uma mentira hipócrita, quando sabemos que ela é mentira, e que ela acontece quando a realidade desse amor, desse carinho, dessa admiração, da felicidade que temos na nossa família, ela é diferente, essa realidade que vemos nas redes sociais, e com aquilo que nós vemos na vida real. Nas redes sociais, tudo é belo, eu amo a minha família, eu amo meus pais, eu amo meus filhos, eles são a alegria da minha vida. Mas no dia a dia, na vida real, é tudo muito diferente disso.
Mas por vezes sentimos quase a obrigação de nos expressarmos dessa forma. E o que nos leva para o segundo ponto, que essa mentira passa a ser um auto-engano. Ela continua sendo uma mentira. Mas nós já estamos a um ponto cauterizados que nós nos enganamos a nós mesmos. Nós começamos a fazer tudo isso de uma forma não intencional. Quando as nossas atitudes não correspondem àquilo que nós dizemos, mas nós não temos mais consciência disso. Nós simplesmente repetimos aquilo que falamos, aquilo que vivemos, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, sem de fato considerarmos e refletirmos sobre elas. Sobre tudo o que fazemos, sobre como tratamos as nossas esposas, sobre os nossos hobbies, os nossos entretenimentos, a nossa vida como igreja, a escola, os nossos afazeres, os nossos trabalhos, o trabalho da mulher. Tudo isso passamos a fazer no automático, os nossos estudos, a faculdade, tudo isso simplesmente seguimos o rumo do mundo, mas nunca paramos para pensar de fato o porquê fazemos tudo isso e se de fato tudo isso é bom. E mais uma vez reitero, não estou dizendo que não são, o ponto é que não pensamos sobre isso. Mas que muitas vezes, se formos parar para pensar, vamos chegar à conclusão de que, na verdade, de fato, não demonstramos o amor de Deus para com nossas esposas e filhos, quando fazemos muitas dessas coisas. Mas simplesmente nos acomodamos por aquilo que o mundo cobra de nós. Como sociedade, como igreja, nós agora tendemos a criar mulheres fortes, mulheres independentes, fortes, entre aspas. Porque num período tivemos homens, maridos que abusavam dessa autoridade, abusavam de suas esposas. Mas em vez de nós treinarmos esses maridos para exercer uma autoridade sacrificial e amorosa, para criarmos homens piedosos, nós fortalecemos as mulheres. Nós facilitamos, como sociedade, aceleramos o processo do divórcio, porque a gente sabe que esses processos podem ser longos, podem ser traumáticos, podem ser problemáticos. Então vamos fazer com que fiquem mais rápidos, em vez de fortalecermos as famílias, os relacionamentos, o casamento, e não permitirmos que haja a separação. Nós proibimos a disciplina física dos nossos filhos, porque há sim pais que cometem abusos. Há pais que fazem isso irados, que machucam os seus filhos. Então proibimos a disciplina física, em vez de criarmos pais que entendem de fato o seu papel de instruir, de disciplinar, de corrigir e de ensinar os seus filhos na administração do Senhor, a discipliná-los corretamente, a discipliná-los biblicamente. Simplesmente retiramos a disciplina, deixamos de lado. Como homens, muitas vezes nós dizemos que nós amamos as nossas esposas. E de fato, vimos aqui que Paulo foi muito objetivo no papel de cada um. Maridos, amai as vossas esposas. E se isso nós falarmos mundo afora, vai parecer bastante razoável. Ninguém acha que não ama sua esposa. Mas aqui temos que olhar com novos olhos, com os olhos de um novo homem em Cristo. Nós dizemos que amamos as esposas, mas não cumprimos o nosso papel de líderes, não tomamos a iniciativa das nossas casas, não dirigimos as nossas esposas e os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós permitimos por vezes que elas mesmas façam tudo isso. As mulheres, por um lado, elas não se colocam em submissão. Se o marido não faz, eu vou lá e faço. Não é esse o papel da mulher. É duro, é difícil. As mulheres têm naturalmente este sentimento de que eu preciso resolver isso. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu não vou deixar que eles passem por isso. Eu preciso provê-los. Então elas vão lá e fazem. Mesmo que contrária à submissão dela para com seu marido e por conseguinte para com Deus.
Mas ao mesmo tempo, os homens permitem que essa situação aconteça. Se as mulheres tomam esse papel, tomam a frente nessas coisas, eles deixam que seja assim. Para eles é cômodo. Tira essa responsabilidade de suas costas. Homens, sejamos os líderes espirituais de nossas casas. Que possamos liderar as nossas famílias no culto doméstico, na oração, no estudo da palavra, na adoração, na doutrina. Sejamos como Josué, aquele homem que diz, que chama a responsabilidade para si e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não só nas questões espirituais. O homem é responsável por toda a sua casa, ele é o líder, ele é o responsável por tudo o que acontece ali dentro. Ele é o responsável pela educação dos seus filhos, ele é responsável pelo bem-estar da sua mulher, da sua esposa. Não quer dizer que ele vai fazer todas as coisas, não quer dizer que ele vai fazer todas as tarefas domésticas, não quer dizer que ele vai lá sentar e ensinar os seus filhos, mas ele é o responsável, ele sempre deve estar atento, sabendo, conhecendo tudo aquilo que se passa na sua casa, conhecendo as dificuldades, as frustrações, os desejos, os anseios de cada membro da sua família. Dizemos que amamos as nossas esposas e os nossos filhos, mas muitas vezes somos incapazes de dedicar tempo para conhecê-los melhor. Somos incapazes de deixar os nossos prazeres, de deixar o nosso futebol, o nosso videogame, os nossos jogos, os nossos amigos, a conversa com os amigos, os filmes, as séries, as viagens, para dedicar tempo e atenção para eles. Dizemos que não temos tempo para sentarmos com eles, para lermos com eles, para ensinarmos, lermos as Escrituras, para conversarmos sobre o seu dia, mas temos tempo para todas essas outras coisas. Também como filhos, ainda que hoje adultos, esquecemos que devemos ainda assim honrar, continuar honrando os nossos pais. Nós devemos sim reconhecer que os nossos pais erram, são pecadores como nós. Mas isso não deve fazer com que nós exponhamos a eles como maus pais. Não devemos nos fazer de vítima também, colocando a culpa neles pelo que nós somos hoje. Porque dessa forma nós criamos uma visão muito elevada de nós mesmos. Nós achamos que nós somos merecedores de mais do que isso. Nós achamos que nós merecemos ter pais melhores, como se nós merecêssemos alguma coisa. Não nos esqueçamos, como filhos, sejamos crianças, sejamos adultos, nós devemos honrar os nossos pais. Muitas vezes pensamos que nós amamos e instruímos os nossos filhos, mas de fato, nós acabamos levando eles à ira quando não cumprimos com esses nossos papéis, quando nós tratamos a eles como fardos, quando nós tiramos eles do convívio de suas próprias mães, quando por vezes elas trabalham fora, talvez sem necessidade, mas também com toda a sua família, com as diversas atividades em que colocamos eles para fazer o tempo todo. Nós os levamos à ira, nós dizemos que amamos, mas ao mesmo tempo agimos dessa maneira. E ainda na instrução dos filhos, nós por vezes colocamos a culpa nos outros, na escola, na igreja, porque não ensinaram bem, porque não disciplinaram, porque não instruíram de acordo. Em vez de nós assumirmos a nossa responsabilidade sobre tudo isso, sobre cada área. As escolas, os pais, na creche, as babás, nas outras atividades, certamente pode haver muita coisa que nós não concordamos nesses meios. Mas a responsabilidade é nossa. Se nós colocamos lá, nós devemos ser responsáveis por isso. Não é a escola que acaba com os nossos filhos.
somos nós os pais que não assumimos a nossa responsabilidade. É fácil colocar a responsabilidade nos outros, na escola, no mundo, nas pessoas lá fora. Mas o pecado, ele jaz no nosso coração e não lá fora. E dessa forma nós esquecemos que os filhos são bênçãos. Salmo 127 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E lutar contra essa sociedade, às vezes até mesmo contra a própria igreja, e a igreja no sentido da nossa igreja local, da nossa igreja em que congregamos, é bastante custoso. Lutar contra essa realidade, sobre esse padrão de vida que eles nos impõem. Exige tempo, exige esforço, dedicação, sacrifício. Exige que dobremos os nossos joelhos em oração, que confessemos os nossos pecados, que confessemos que somos incapazes e que em tudo dependemos do Senhor. E ao final do capítulo 6, ao final do livro de Efésios, Paulo nos adverte para tomarmos a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. É uma luta contra nós mesmos, contra a nossa natureza, contra o nosso coração pecaminoso. E é assim que nós devemos nos preparar com essa armadura, conhecendo a palavra, firmes nela, conhecendo a vontade de Deus, declarando a nossa dependência, a nossa incapacidade por nós mesmos. É assim que esse homem que está na armadura, que Paulo descreve, ele se prepara, ele se arma, ele se defende, se protege, mas em última instância, ele confia no seu Senhor. Devemos estar firmes nessas verdades, nessa palavra, para que nós possamos, de um lado, obedecer aquilo que for claro em sua palavra, aquilo que é um mandamento claro de Deus para nossas vidas, o que devemos fazer ou não devemos fazer, mas também para tomarmos decisões com sabedoria naquilo em que, por vezes, vamos ter escolhas do que fazer. De como eu vou instruir o meu filho, de que atividades ele vai fazer, de como eu vou cuidar dele, em que momento, a quem eu posso delegar e confiar essa tarefa, se necessário, a como eu terei minha rotina na minha casa, nos afazeres domésticos, no trabalho do lar, no trabalho, no sustento. Todas essas coisas, temos que avaliar cada um por si, mas temos que estar calcados nesses princípios, que de fato pensemos e refletemos, se quando fazemos essas coisas, se quando fazemos essas escolhas, de fato o fazemos por amor de nossas esposas, de nossas famílias, de nossos filhos. Não é pelo nosso próprio amor. Não é porque maridos temos a responsabilidade, temos a autoridade, como maridos e como pais, que devemos escolher todas essas coisas de modo que só atenda às nossas necessidades. Não. Essa submissão é servil. É para os outros. É para o bem daqueles a quem Deus nos confiou. Diz assim o salmista no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. A família, ela não é o propósito último das nossas vidas. Do contrário, ela também se tornaria idolatria. Mas ela é uma bênção. E é uma grande bênção na qual o salmista aqui se regozija. Ela não é para que nós nos fechemos dentro dela, dentro da nossa própria família, alheio aos demais, alheio à nossa igreja, aos nossos irmãos, à nossa família da fé, à sociedade.
Não, mas ela era para que através dela, através da família, nós a tenhamos como meio de glorificarmos e de testemunharmos a Cristo ao mundo. O casamento, especialmente, em que Paulo aqui trata da realidade da igreja e de Cristo, faz esse paralelo, ela não é mera conveniência. O casamento não é mera conveniência para que os nossos desejos sejam satisfeitos nesse relacionamento, mas é um alto chamado. O casamento de cada um de nós é a vitrine de Deus para o belo relacionamento entre Cristo e a igreja. Ou seja, o mundo, a sociedade, nos vê em nosso casamento, e através dele, eles podem enxergar a Cristo e a igreja. Que grande responsabilidade que temos então, como casais, como família. Sejamos encorajados por essa palavra do salmista, reconhecendo essa bênção, a bênção da família em nossas vidas, e que possamos então buscar, através dela, através das nossas vidas, da nossa família, da nossa igreja, que o Senhor seja glorificado, que Ele seja testemunhado, que Ele seja conhecido. Amém.